Bom dia, Espírito Santo. Muito bom dia, povo de Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã, neste dia abençoado que o Senhor preparou para nós. Que nós venhamos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Nesta manhã, entramos na presença do Senhor, mais um dia. Agradecemos ao Senhor pela noite de sono, por este novo amanhecer. Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, esse ar que nós respiramos. Nesta manhã vamos consagrar o nosso dia ao Senhor, consagrar nossa vida, nossa casa, nossa família. Consagre ao Senhor. Comece o dia orando e termine agradecendo. Estamos agradecendo pela noite, no final agradecemos pelo dia, porque Deus está no comando e no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Ele está no controle das nossas vidas. Glória a Deus. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza em tudo que nós colocarmos as nossas mãos, os nossos pés, aonde nós pisar a planta dos nossos pés, ali o Senhor esteja na direção de tudo. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor que está no livro de 2 Samuel, capítulo 22, os versículos do 1 ao 4. E depois vamos lá para o 48 ao 51. E fala assim: o cântico de Davi. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação. O meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. Louvado seja Deus. O Senhor é digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Louvado seja Deus. Então, é só até aqui ao 4. O Senhor digno de louvor, invocarei, de meus inimigos ficarei livre. Eita, glória a Deus. Então, aqui no versículo 48 ao 51 fala assim: o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira dentre os meus inimigos, tu me exaltas sobre os que contra mim se levantaram, e do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das vitórias do seu rei, e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com suas descendências para sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. Grandioso és tu. Então, o salmista Davi, ele fez um cântico e louvou a Deus em agradecimento. Porque o Senhor, ele disse que o Senhor livrou ele das mãos dos inimigos e das mãos de Saul, porque não eram poucos, né? Sempre o momento da palavra sempre traz trechos da história de Davi. Por quê? Para demonstrar para nós que o Senhor, ele está no controle das nossas vidas e que ele nos livra quando nós apresentamos a Deus uma causa, confiando nele. Ele entra com a providência necessária. Ele entra com a providência em nossas vidas e nos livra. Ainda que tramam laços contra nossas vidas,
O Senhor diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro, Ele nos livra da peste perniciosa, Ele nos livra das mãos dos inimigos. O inimigo pode até armar o laço, mas ele mesmo cairá. Louvado seja Deus. O salmista Davi chegou a dizer que o Senhor é o rochedo dele. Aleluia. Por quê? Jesus é a nossa rocha. É o nosso socorro bem presente. Deus é nosso socorro bem presente na angústia. E Jesus veio como a rocha, como a luz, para iluminar os nossos caminhos. Ele é a nossa força e a nossa salvação. Aleluia. Então o salmista Davi estava reconhecendo que bom será, né, quando nós reconhecemos, entramos na presença do Senhor reconhecendo que nós somos fracos, pecadores e que nós necessitamos da misericórdia dele. Porque a palavra do Senhor está escrito que quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, debaixo da poderosa mão dele, em humilhação, se humilhando na presença dele, ele nos exalta. E aí do salmista Davi, ele tinha humildade, ele tinha fé, e ele clamava ao Senhor. Ele se entregava inteiramente na dependência de Deus. Por isso que ele entoava louvores, hinos de louvores em agradecimento ao Senhor, né? Desde os tempos do deserto do Sinai, quando o Senhor fez brotar água da rocha para matar a sede de Israel, a rocha passou a ser para os israelitas um símbolo divino de força, permanência e refúgio. Por isso que aqui no versículo 3, o salmista falou: Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a minha força, a força da minha vida, a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. Glória a Deus. Então, por isso que ele tinha o Senhor como seu rochedo. E ali se tornou, ali no deserto do Sinai, quando o Senhor ele fez brotar água da rocha para matar a sede dali de Israel, aquela rocha passou a ser para os israelitas um símbolo divino de força. Deus, né, permanência e refúgio. Davi, ele expressou sua fé em Deus, ilustrando com a rocha o caráter imutável e protetor do Deus que o salva de Saul. Por isso que ele estava fazendo aquela comparação. Ele estava fazendo porque ele tinha visto o mesmo Deus que fez brotar água da rocha, e ali aquele rochedo passou a ser para os israelitas, passou a ser um símbolo divino. Então, por isso que o salmista ele falava que Deus é a nossa rocha, é nosso refúgio, porque ele mata a sede, ele mata a fome, ele entra com justiça, ele entra com providência naquilo que nós estamos necessitando. Mas temos que acreditar nele, clamar a ele, e esperar com confiança nele, porque ele ouve o nosso clamor e ele entra com a providência necessária em nossas vidas. E o salmista também ele usa o escudo como símbolo da proteção divina, pois para ele que fora um guerreiro, o escudo certamente o protegeu muitas vezes da morte, né? Lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, fala sobre essas armaduras, né? Fala sobre o escudo da fé, a espada da justiça, o capacete da salvação. Isso são armaduras de Deus, e calçar os nossos pés na preparação do evangelho. Aleluia.
Davi foi um guerreiro, mas o escudo protegeu ele muitas das vezes de ser flechado. E Deus é o nosso escudo, nossa rocha. Embora Satanás e seus anjos nos ataquem e persigam, se confiarmos em nosso escudo e nos refugiarmos na rocha da nossa salvação, não sofremos dano algum. Aleluia! Então, se nós confiarmos no Senhor, nós não sofreremos dano algum. Porque os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Está lá no Salmos 125. Nós não vamos se abalar, não, porque nós confiamos no Senhor. Às vezes ficamos preocupados porque é coisas da carne, sentimentos da carne, mas nós sabemos em que nós temos crido. E logo em seguida o Senhor vem, tira aquela preocupação, tira aquele medo, tira o opróbrio e nos faz viver o novo dele e ver a providência dele em nossas vidas. Glória a Deus. Jesus é a rocha eterna, refúgio sempre em temporal. Não importa qual seja o temporal que você está vivendo. Quem sabe a sua vida está como um temporal. Agora no verão aqui em São Paulo está caindo uns temporal, e é aquele temporal, mas vem forte e logo passa, Por isso que tem um hino que fala, é como chuva de verão. Então, as lutas é passageira. Ontem eu estava no ônibus, conheci uma moça assim muito rápido, e ela falando assim, sobre a confiança, e que a gente, nada é por acaso na presença do Senhor, nada para Deus é por acaso. Aí ela falou assim, eu não tenho nenhuma religião. Primeiro ela começou a me contar, a me falar assim, porque o ônibus estava descendo uma senhora, uma cadeirante, e aquele local onde desce ali a maca onde desce os cadeirantes estava com problema. Então demorou um pouco e ela ficou conversando comigo. E ela falando, nossa, hoje foi meu dia. Esqueci o bilhete e voltei correndo para casa. Aí chega aqui, é o ônibus que para. Aí ela mesma falando e depois ela mesma falou e deu a resposta. Mas nada é por acaso, eu não tenho religião não, mas eu tenho uma fé em Deus, eu sei que nada é por acaso. Eu falei, com certeza, tudo tem um porquê. Às vezes é um livramento que Deus quer nos dar, e às vezes a gente fica reclamando, e não sabe que foi um livramento que Deus deu com aquele atraso, com aquela demora, e nada é por acaso, nada é em vão. Então, o salmista Davi colocou sempre a confiança, que nós temos que ter essa confiança e saber por que aquele temporal, por que certos temporais entram em nossas vidas, mas é passageiro. Chuva de verão não é passageira? É igual aos problemas, os momentos bons passam, os ruins também vão passar, e eu falando para ela sobre isso. E aí eu vi naquela fé dela, eu falei para ela, e você não pensa em congregar? Ela, já pensei muito. Eu falei, por que você não vai congregar? Procure uma igreja próxima à sua casa e congrega. Ela, não, porque eu não sei nem por quê, eu não sei. Aí eu comecei a falar, o Senhor começou a me usar ali para entregar algo para ela, e ela disse, e ela já ia descer, estava com pressa, e eu falando, e ela, eu estou me arrepiando toda. Então, depois Deus me explicou, e eu creio que o Espírito de Deus falou para ela também o porquê do atraso dela, que era para ela se encontrar comigo e ouvir algo da parte de Deus. E ela se alegrou, ela saiu daquele ônibus ali radiante. Então, tudo tem um porquê, Às vezes, quando Deus quer falar com a gente, Ele nos leva para lugares, tira de lugar,
Ele atrasa ônibus, ele acelera o tempo, ele para tempo. Quando ele quer fazer, ninguém pode impedir. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então, ele faz qualquer coisa quando ele quer falar com o ser humano. E pode ter certeza, se vocês têm colocado algo nas mãos do Senhor, tudo que nós colocamos nas mãos de Deus tem saída e tem solução. Deus me deu essa frase essa semana e toda hora vem essa frase na minha vida. Quando nós colocamos algo nas mãos de Deus, tem saída e tem solução. Deus, ele vai dar uma solução para este problema. O Espírito de Deus vai convencer aquela pessoa. Aleluia. Ele vai entrar com a provisão necessária nesta causa que para você é perdida. O salmista Davi, quantas vezes Deus livrou ele da morte? E ele estava ali só agradecendo ao Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava o tempo inteiro se quebrantando na presença do Senhor. Mesmo com os defeitos dele, com os pecados, com as fraquezas dele, porque nós não somos fortes não, amados. Forte é Deus. Nós não somos nada sem Deus. Somos pó e cinza e basta uma palavra de Deus e a gente deixa de existir nessa terra. Aleluia. Então forte é Ele e bom é Deus para com todos. Deus é refúgio sempre intemporal, é rocha eterna, é nossa proteção, nosso abrigo, nosso Salvador, sempre certo na tribulação. Aleluia, Ele é sempre socorro, bem presente, não é ontem, não é amanhã, é neste momento. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. Se você está angustiado, angustiada com algo que está acontecendo e você não está gostando, ou algo que você quer tanto, não conseguiu, tira essas preocupações, lance sobre o Senhor. Esse fardo que está pesando sobre os teus ombros, lance sobre Ele. Glorioso Deus, aleluia. Ele é sempre certo nas tribulações, presente sempre em nossa dor. Não sei qual é a tua dor, se é uma dor física, se é uma dor emocional, se é uma alma batida, angustiada, mas se apegue nessa rocha eterna. A rocha é inabalável, é certa, é socorro certo, é socorro bem presente na hora da dor. Glória a Deus, aleluia, grandioso Deus. Hoje a história tem por título A Fidelidade de Deus. E o versículo-chave é o 50, que fala: Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Olha o cântico de Davi, que nós vamos fazer deste cântico o nosso cântico hoje. Vamos fazer dessas palavras as nossas palavras. Se você não tem algo para falar, não sabe como vai falar, louve ao Senhor. Aleluia. Por isto, ó Senhor, te louvarei. Aleluia. Entre as nações, sim, cantarei louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, louvado seja Deus. Meu Pai amado, aleluia. Embora haja beleza adicional quando a fidelidade de Deus é vista durante uma longa vida, não precisamos esperar para relatar seu cuidado por nós. Quando reconhecemos que não são nossas habilidades que nos conduzem pela vida, mas o cuidado fiel de um Pai amoroso, somos convidados à gratidão e ao louvor. Então temos que reconhecer em todo tempo que não é através de nós mesmos, nós somos apenas um instrumento. O que Deus quer de nós é se esforçar, ter bom ânimo, e o resto Ele vai fazer. Senhor, eu quero fazer, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou pôr a mão, e depois a gente vai agradecer. Até pelo que deu errado, agradeça a Deus, porque quem sabe o que deu errado hoje é livramento para você. Aí você vai entender depois.
quando algo é tirado da sua vida, algo é tirado das nossas vidas, no momento às vezes a gente não está entendendo nada, mas só louve e agradeça. Mesmo na dor, mesmo na decepção, nunca pare de adorar. Aleluia. Fazer como Abacuque, mesmo que não haja fruto na vide, nem haja vaca na malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Se alegre no Senhor e na força do seu poder. Deus é a nossa força. Aleluia. Deus é a tua força. Comece a agradecer a Ele pelo que Ele já te deu, pelo que Ele já está te dando. Agradeça. Comece a agradecer que você vai ver. Ao invés de reclamar, seja grato. Porque as bênçãos vêm dia após dia. Momento após momento. Olha as perguntas de hoje. Como você vê a fidelidade de Deus? Como é que você pode enxergar essa fidelidade de Deus? Porque eu consigo enxergar a fidelidade de Deus em cada pequeno detalhe da minha vida, que para mim pode ser pequeno. Aleluia! Mas Deus vê e mostra como grande. Às vezes a gente olha e fala assim, as pessoas dizem, não é nada. Mas para quem está recebendo, quem lutou, né? Quem não desiste, é uma grande bênção quando alcança algo. De que maneira expressar sua gratidão a Ele? Louvando, engrandecendo a Ele, não deixando de estar sempre na presença dEle, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, gratidão por tudo, Pai. Vamos orar. Pai, amado Pai, sou grato por ver a tua fidelidade em todas as fases da vida, na tristeza e na alegria. Amém, amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Ele nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre cada um de nós e nos traga verdadeira paz. Amém. Graças a Deus. Tenham todos uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor.